Bom, se você estiver pensando em criar um protótipo, criar uma ferramenta interna ou mesmo uma ferramenta externa que você pretenda monetizar, o Replit é uma ferramenta sensacional para você fazer isso. Ela usa o conceito de vibe coding e de você utilizar a linguagem natural para você poder criar as suas aplicações. E com tudo incluso. Então, se você precisar de banco de dados, a parte de autenticação, que é bastante complicada, isso tudo já está dentro da plataforma. E melhor ainda, existe também uma aplicação mobile, ou seja, se você quiser diretamente do seu celular fazer essa criação, você vai ver como é simples. Então eu vou trazer aqui, esse vídeo vai ser um vídeo introdutório, eu vou navegar por toda a aplicação do Replit e eu vou mostrar para vocês como que a gente funciona, inclusive vou criar até o final desse vídeo, então acompanha uma aplicação em tempo real. Vamos lá. Bom, então eu estou aqui na página do Replit, então você entra em replit.com, tá? É bem simples. Você vai ver que ele dá, inclusive, algumas sugestões, né? Então ele já dá o primeiro prompt, que se você quiser já começa a fazer, né? Eu vou mostrar aqui um pouco antes da gente entrar. Então você pode criar, por exemplo, aqui o que ele está dando de exemplo, uma ferramenta de dados para times, construir dashboards customizados e relatórios também, né? Então você pode simplesmente com essa ideia aqui, ele já vai criar para vocês, né? Então é legal que a gente já consegue ver que várias empresas, inclusive empresas grandes como Anthropic, Coinbase, o próprio Google já estão utilizando o ARK Invest, já estão utilizando o Replit, né? Então, assim, diversas empresas do Fortune 500, ou seja, das 500 maiores empresas do mundo, estão utilizando o Replit para exatamente acelerar, né? Então toda a parte, né, você vai ver que existe um agente do Replit que facilita muito a criação, né? Então ele entende exatamente o que você está pedindo e ele vai elaborar e criar um to-do list, ou seja, uma lista de tarefas para ir aos poucos e criando aquela aplicação que você quiser. Tá legal? Então eu recomendo, né? Vou aqui, vai ser um vídeo muito mais mão na massa, mas eu recomendo vocês darem uma olhada aqui na página principal do Replit, inclusive na parte de segurança, isso é uma das principais forças que o Replit tem. Então, ele é uma plataforma que tem só, que você, se quiser, pode utilizar o single sign-on para acesso seguro, né? Você pode criar ambientes privados também, né? Então, não simplesmente você precisa expor tudo isso. Como eu falei, ela funciona como uma ferramenta que pode ser de ferramentas internas, né? E toda a parte de acesso, controle de dados, você vai conseguir gerenciar na própria plataforma, tá legal? Então, vamos começar aqui, né? Então tem alguns produtos, vocês vão ver que um dos mais legais, né, que eu gosto muito, que foi uma inovação recente que a Replit trouxe, é a parte de design, tá? Vocês vão ver que é um dos grandes diferenciais aqui do Replit. Não parece exatamente aquela que você criou com Vibe Coding, mas você vai ver que é uma ferramenta muito robusta, principalmente na parte de design. Inclusive, eu recomendo aqui nos meus testes que ficou muito melhor eu criar primeiro o design, né, para aí escolher tudo que eu quero, para depois partir sim para a construção da solução. Eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso. Então, vou logar aqui na minha conta e a gente vai começar a mexer. Bom, então eu estou aqui na página principal do Replit, tá? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma página inicial que vai ter as minhas aplicações, aqui até umas aplicações que eu estava brincando com as minhas filhas. Aqui na parte de apps, exatamente onde você vê todas que foi criado. Os apps que são publicados, ou seja, se você quiser publicar, disponibilizar toda a parte de domínio, tudo isso você vai poder fazer aqui no Replit. Aqui na parte de integração que eu comentei, que é um dos grandes diferenciais, né? Você não precisa ficar pensando em como que você vai integrar a sua aplicação com um database externo, né? Ou se você quiser a parte de domínio, autenticação, tudo isso já está disponível aqui e gerenciado pelo Replit. Você não vai precisar fazer nada, ou seja, ele já está dentro da própria plataforma. E lógico, existem também os conectores, né? Você vai querer também, né, principalmente se você estiver querendo criar uma aplicação com inteligência artificial, fazer uma conexão, por exemplo, com a OpenAI ou com a Anthropic, o que for, você vai poder também fazer aqui, né? Então aqui, ó, os diversos conectores, né, que você pode utilizar e também agentes MCP, tá? E o legal é que você também pode, né, fazer controle de versão aqui com o GitHub, né? Com o GitHub, com o GitLab ou com o Bitbucket. Você vai poder fazer da forma que você quiser, exatamente para você ter o repositório, né? E inclusive se você tiver qualquer problema, apesar de existir checkpoints na própria solução, você consegue, agora é bem novo isso, fazer checkpoints e voltar para pontos antigos caso você tenha feito alguma alteração ou algo que você não gostou,
né, você vai poder fazer isso, tá? Uma outra que eu acho bem legal aqui é o Resend, que você consegue exatamente criar e-mails transacionais, então às vezes a sua aplicação precisa, né, mandar um e-mail para o usuário, mandar e-mail para os assinantes, então você pode fazer isso através do Resend, ele tem um plano gratuito bem generoso que dá para vocês começarem a utilizar, né? E, lógico, se você tiver interesse e quiser fazer a integração com o Workspace do Google, né? Então, Gmail, Google Calendar, documentos, Drive, Google Sheets, tudo aqui está disponível, tá legal? E se você tiver alguma aplicação que vai ser interessante, você pode aqui, inclusive, fazer também o request para ter essa integração futuramente no Replit, tá? Parte de uso, né, exatamente onde você consegue controlar com bastante detalhe, tá? Então, quanto que você utilizou do agente para criar suas aplicações, né? Quanto que foi exatamente em termos das próprias integrações que o Replit tem, tá? A parte aqui de Workspace, se você tem diversos planos, né? Você vai poder ver exatamente a cota, né? As aplicações publicadas, né? Lógico, eles publicam, você está utilizando ou fazendo toda a parte de hosting, ou seja, toda a parte computacional vai ser o Replit que vai estar cuidando para você, mas logicamente existe custo para isso. Então, inclusive, para a questão de a sua aplicação de repente começa a receber muitos usuários, né? Você precisa fazer para escalar isso, né? Existe dentro do próprio Replit a questão de auto-scale, ou seja, ele vai escalando para você, né? E tudo isso é configurável, né? Então você consegue nem talvez se preocupar com isso, e você pode, inclusive aqui que é bastante interessante, setar alertas, né? Então, poxa, cheguei naquele mês, estou com, de repente, 20, 30, 50, $100 ou até mais, né? Dependendo do seu uso aí, você pode colocar isso até para ir vendo, né? E simplesmente você adiciona aqui o método de pagamento e os diversos planos aqui também eu recomendo vocês olharem e verem qual que é o mais adequado para vocês, tá? Aqui na parte de explorar mais, é muito mais a parte de documentação, né, e a parte de learning, né, recomendo vocês também verem aqui, darem uma olhada, né, que eu acho que pode ser bastante interessante quando vocês estiverem começando a construir as aplicações de vocês. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos criar uma aplicação. Então, vocês podem vir aqui em Create App ou na parte de Home mesmo, você já pode, inclusive, ele já mostra aqui, às vezes, por exemplo, uma forma de você já criar de forma rápida, tá? O que eu vou fazer aqui? Você também pode, né? Eu não vou fazer aqui nesse vídeo, importar código, né? Ou design do Figma. Então, de repente, aí você já tem um design todo criado aí se você é designer, você já quer, inclusive, criar, fazer tudo no próprio Figma, você pode importar, né? Ou importar o código. Às vezes você já tem uma aplicação que você quer continuar desenvolvendo ela através do Replit, isso também é feito. No caso aqui, a gente vai criar uma aplicação do zero, e como eu comentei, né, eu gosto muito da parte do design, né, de fazer ele primeiro. Eu acho que é uma das grandes diferenciais que o Replit traz em relação aí aos concorrentes. Então eu vou colocar aqui em Try Now, né, na parte de design. Bom, então coloquei um pouquinho mais de crédito aqui na minha conta para continuar. Então vamos lá, como eu falei, vou começar aqui pelo design, vamos pensar numa aplicação. Então, pois aqui, ó, quero um design minimalista para uma aplicação de análise de contratos com inteligência artificial. O problema principal a ser resolvido é, primeiramente, analisar se o contrato é justo entre as partes e depois sugerir melhorias também com inteligência artificial. Então, vamos lá. Vou colocar aqui simplesmente Start Designing. Poderia colocar muito mais detalhes, que tipo de cores que eu gostaria, tudo isso, né? Mas, assim, nesse caso aqui, vamos ver com básico, com prompt básico, como ele se sai, tá legal? Que legal que eles já estão, o Cloud Opus 4.5 foi anunciado essa semana, né? Então, aqui já está disponível, né? Na semana que eu estou gravando esse vídeo, logicamente. E ele está aqui, ó, pode testar, inclusive, sem custo adicional, bem legal. Enquanto ele está gravando aqui, enquanto ele está gerando, eu vou mostrar para vocês as opções que tem aqui. Então, se eu vier aqui na parte de opções, tá? Eu posso colocar o modo Fast, que é um modo bem novo aqui que eles colocaram, que inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo tá de graça por um tempo limitado. E aqui no modo Autônomos, né? O modo autônomo, que você inclusive consegue definir o nível que o agente vai estar fazendo, né? Então você tem um modo médio, alto, máximo, né? Quanto mais, logicamente, vai gastar mais créditos, tá bom? Então, para a parte de design, que teoricamente é uma funcionalidade simples, você não precisa colocar no modo autônomo, por exemplo, alto ou máximo, né? Eu utilizo isso aqui, eu vejo isso aqui
para quando você está precisando de uma funcionalidade ou algo muito mais complexo, aí sim vale a pena para você testar, ou quando você estiver fazendo o debug, fazendo uma identificação de algum problema, você aumentar esses níveis aqui, tá? E lógico, você pode vir aqui também e colocar aqui em High Power Mode, tá? Isso aqui vai estar só disponível não na parte de design, quando a gente realmente estiver criando a aplicação. Então eu vejo aqui, tá, que ele criou, né, de forma bem simples, tá? Então, como eu pedi, minimalista, então usou cores pretas e brancas, as fontes, né? Então fontes aqui com serifadas, né? A combinação de fontes eu achei bem interessante. Então eu consigo ver aqui, né, se esse design ficou interessante para mim, né? Até por eu ter essa ideia de uma aplicação mais para o meio jurídico, eu acho que fez total sentido, né, as escolhas que ele fez, tá legal? Então ele mostra que ele, inclusive, ele fala dos destaques, né? Como eu falei aqui, ó, esse Library Bakersfield foi a fonte que ele escolheu, né? Gostei bastante dela. O fundo off-white suave, né? Dashboard de análise, ele definiu as colunas, tudo isso, né? Então é bastante interessante aqui. Eu acho que eu vou seguir com esse design, né? Mas se quisesse, eu poderia fazer, né? Eu vou pedir assim, ó. Quero que você Então eu pus aqui, né? Quero que você faça algo totalmente inesperado. Crie um design que surpreenda o usuário com animações sem emojis profissional que convide o usuário a se cadastrar para testar. Então vamos ver o que ele vai gerar para mim. Eu poderia ter aqui colocado, como eu falei, o modo médio, mas eu acho que o modo low, né, para a parte de design está bem tranquilo. Enquanto isso, eu posso ver aqui também, se eu quiser, ó, até para já ir mostrando, eu poderia até colocar, né, para ver, porque ó, é tudo já responsivo à aplicação, né? Então eu consigo, inclusive, aqui ele já tem, que eu acho que é bem interessante, né, já para o iPhone 17, né, ele já coloca os modelos principais, ou simplesmente eu posso vir aqui em full size, que seria, no caso, do desktop. Posso vir aqui também e expandir, se eu quisesse, para ver a aplicação, né, sem estar naquela ali na parte do meu ambiente, tá? Vou fechar aqui e vamos ver o que ele vai trazer de novo. Bom, então ele aqui criou, né? Achei bem legal. Ele criou um design mais futurista aqui, né? Com as animações, né? Então, se eu quiser, inclusive, aqui, ó, já ver mais ou menos o dashboard, né? Com as animações, né? Tem a parte histórica, upload, relatório de risco, né? Parte do plano, achei que ficou bem interessante mesmo, na status operacional. Acho que eu vou até seguir com esse, né? E aí para fazer todo o seguinte na plataforma. Aí é legal. Aí quando eu tenho design, quando eu defini o meu design, como é que eu faço? Como é que eu vou para a parte realmente da parte de construção da aplicação? É bem simples. Se vocês olharem aqui, ó, aqui é o nome que ele deu, né? Contract Sensei, né? Depois dá para mudar, logicamente. Mas você vê que aqui eu tenho em design. Basta eu clicar aqui e aí agora, como eu estou aqui no current, né? Ou seja, no atual, que é a parte de design, eu vou para a parte realmente de aplicação e simplesmente eu vou converter. Vai levar um tempinho, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo aí para a gente voltar quando a aplicação já tiver sido convertida, para aí sim eu começar a interagir e criar o restante. A gente vai ver, eu vou mostrar aqui a parte de autenticação de usuários, a parte de banco de dados também. Então ele veio aqui, né, para eu adicionar a OpenAI, né, para o serviço do Replit, tá? Então é isso aqui, vai ser interessante porque ele vai, depois eu posso até mudar a OpenAI para fazer a análise do relatório, né? Então isso é uma das grandes vantagens aqui do Replit, né? Ele já tem integrado, né, todas essas funcionalidades e ele entende isso, o agente entende que vai ser necessário fazer essa integração, então por isso ele já, inclusive, pede e fala assim, eu vou integrar, vou criar a integração com a OpenAI e, inclusive, a parte de billing, de bilhetagem, de cobranças, vai ser feito diretamente pelo Replit. Então você não precisa criar a sua chave diretamente dentro da OpenAI. Isso é bastante interessante. Lógico, se você quiser você fazer a integração mesmo de forma nativa,
você pode, né? Como eu falei aqui, você tem acesso ao código, você vai poder fazer isso em questão de código, mas eu acho bem mais simples você não precisar fazer isso, tá? E aqui, né, só mostrando uma outra funcionalidade, você consegue ver exatamente toda a parte de logs, né, tanto do servidor, tá, quanto da parte da visualização mesmo, tá? E é legal que enquanto isso aqui você pode ir acompanhando todo o processo, né? Então aqui, ó, ele fez a integração, né, com a OpenAI, fez a parte aqui da banco de dados, do storage, aqui ele está agora conectando, né, então no front-end, ou seja, na minha tela inicial, essas APIs, né, a parte do banco de dados, que vai ser bem interessante, tá? Então ele vai mostrando tudo o que eu posso fazer. E se eu colocar aqui em mais, né, eu posso ver tudo que ele está fazendo na parte de integração, né? Então aqui parte de mais, enquanto ele está criando, aqui eu posso ver aqui, ó, as integrações, né? Então, que ele vai estar criando, aqui vai estar mostrando todas que eu fizer. Então, se eu voltar aqui na parte de banco de dados, né? Então, quando ele criar o banco de dados, quando eu pedir, né, para ele gerenciar, eu posso vir aqui e fazer isso, tá? E é legal que, ó, nesse plano aqui, ó, no plano que eu tô, no Replit Core, você tem $25 de crédito para usar, né? Então, bem interessante essa funcionalidade. E toda a parte de autenticação que a gente vai chegar lá, né? A parte de secrets também, tudo isso aqui você vai fazer, né? A parte aqui do App Storage, né? Que eu posso criar um bucket, né? A diferença aqui do banco de dados para o storage, aqui é muito mais para você fazer upload, se você precisar, tiver uma aplicação que vai ter imagens, vídeos ou documentos que você vai precisar salvar como objeto, tá? Então aqui é um object storage, ou seja, um armazenamento de objetos diferente, né, da banco de dados, que o banco de dados é para pegar informações. É legal que ele, inclusive, ó, se eu olhar aqui, ele está fazendo testes, tá? Ele já faz, inclusive, riscos, né? Então ele deu um score aqui, ó, do teste, ele já está realmente fazendo a funcionalidade que eu pedi lá da OpenAI, que ele vai gerenciar e analisar o contrato. Aqui na parte de completed tasks, né? Ele já vê, ó, todas as tarefas que ele fez e ele inclusive vai falando aqui quando que ela foi completada. Então, ele acabou aqui, né? Falou a aplicação Laxia está totalmente funcional, você pode fazer um upload de um contrato e receber análise com IA em tempo real. Quer testar? Então a gente pode testar aqui. Deixa eu pegar um contrato, vou achar, vou voltar aqui e vou procurar um contrato padrão aí na internet. Bom, então aqui eu usei o próprio Cloud aqui, poderia ter criado no ChatGPT onde for, pedir um contrato qualquer, tá? Para ele gerar um contrato fictício. Então eu vou vir aqui, vou pegar o contrato que eu criei. Cadê ele? Ah, ele só está permitindo em TXT. Então a primeira coisa que eu vou arrumar, vou falar assim, ó, quero que seja possível enviar não apenas em .txt, mas também em .pdf. Então pronto, agora ele adicionou. Aqui agora eu vou testar. Então aqui eu vou agora selecionar o arquivo PDF, que contrato teste. Ele não está indo, vamos ver. Vamos testar novamente. Então eu vou até aqui colocar, né, que que é legal aqui, ele tem essa ferramenta aqui para eu selecionar um elemento. Então eu posso aqui selecionar. Então eu vou falar o seguinte, eu poderia mexer, né, se eu quisesse aqui nas partes de detalhes de design, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente informar ao Replit, ao agente aqui do Replit, para ele arrumar isso aqui, né? E aqui, como eu falei, eu poderia vir aqui e ele está no modo high, né? Eu acho que já está ótimo, eu até vou tirar aqui.
né, tá no Superpower, acho que não tem problema nenhum eu seguir. Então, vamos falar, quero, quando anexo em PDF, se não funciona, verifique. Então ele já identificou, ó, o problema é com a importação do módulo de PDF, vou corrigir. Vamos ver se ele vai realmente corrigir. Lógico, aqui o ideal, né, quando eu criei essa aplicação, seria eu primeiro criar um que eu chamo de um PRD, né, ou seja, um Product Requirement Documents, com todas as documentações para analisar antes de fazer assim no que o pessoal chama de vibe coding, né, de você já ir fazendo tudo na mão e tal. Então, acho que é um dos motivos, eu poderia, na verdade, na especificação já ter falado que teria já um PDF ou um TXT. Não está indo, né? Então, mais para a gente seguir, né? Não vou fazer o debug, que eu quero fazer outras coisas com vocês, mas eu possivelmente já fazendo o debug aqui do que ele não está fazendo, eu vou criar um arquivo .txt para ficar mais fácil. Então, agora vamos testar aqui, né? Eu tenho esse contrato teste.txt. Ele agora está processando. E vamos aguardar o resultado. Aí, ó. Então ele viu aqui, né, ele já colocou aqui alguns warnings, informações, isso aqui eu posso corrigir, né? O score de segurança, né? Então a ferramenta esse estilo aqui eu mudaria um pouco, porque está meio difícil de ler, né? Mas eu poderia fazer toda essa parte aqui, né? Então aqui, ó, parte de uploads. Deixa eu ver se eu acho que ele não está salvando, principalmente que eu não fiz a parte de login, tá? Então, mas já deu para ver que está funcionando, né? Toda a parte da integração, né? Com a OpenAI. Bom, então aqui vamos continuar, né? O que eu vou fazer? Eu falo, quero criar autenticação para usuário e também que os contratos sejam salvos em um Object Storage interno. Então, vou por aqui, ó, quero criar autenticação para o usuário e também que os contratos sejam salvos em Object Storage interno. Então, vamos lá. Ele vai identificar, né? Essa é a grande vantagem de você ter uma ferramenta como o Replit, que já tem tudo integrado, né? Que ele já vai usar as integrações, né? Então, ele está procurando aqui, ó, Replit Integration for Authentication, Login, Sign-in. Então, ele vai procurar. Então, ele está adicionando, ó. Então, ele adicionou as duas integrações, né? Eu posso até colocar aqui para ver mais. Então, ele adicionou o Replit Auth e o App Storage, né? Então, ele colocou os dois, tá? Que agora eu vou conseguir ter essa parte de autenticação. Ele está criando, aqui ele está falando que está com erro e ele vai se auto-alimentando, vai se dando os próprios resultados do próprio agente para continuar a criação da aplicação. Então, até enquanto ele está criando aqui, né, eu posso vir aqui agora na parte de Tools e Files. Se eu vier na parte, por exemplo, que eu comentei, de App Storage, ele já mostra exatamente o storage que ele criou, né? Vocês lembram antes, não tinha nada criado, tá? E eu posso vir aqui na parte de autenticação, não sei se ele chegou lá, mas já assim, ó, tá vendo? Ele está sendo configurado toda a parte de usuários também, que ele vai chegar aqui e configurar para eu poder usar, né? Eu poderia vir aqui, né? É legal que eu posso, inclusive, utilizar os provedores. Então, se você está construindo principalmente um protótipo, algo simples para os seus usuários utilizarem, você ter uma forma deles rapidamente, utilizando o Google, o GitHub, o X, a Apple ou o e-mail, você seleciona quais os provedores que você vai conseguir. Aqui eu posso também mexer no ícone, né? Então, o nome da aplicação que eu comentei, tudo isso você faz aqui na aba de configurações, tá? Enquanto ele acaba de criar aqui, você pode me perguntar, poxa, Caio, eu queria saber quais arquivos, onde os arquivos que eles estão criando. É bem simples aqui, tá? Não é tão intuitivo, mas aqui, ó, Open Files, eu consigo ver todos os arquivos, né, que foram criados, tá? Então aqui ele cria uma pasta dos scripts, de client, shared, tudo aqui que, se for necessário, vai estar aqui. Eu posso eu mesmo, se quisesse, adicionar,
né? Normalmente quando eu estou criando projetos para os meus clientes ou mesmo internos meus. Bom, então você deve ter reparado que eu troquei de camiseta. Na verdade, eu fui ver, eu acabei tocando aqui no mute do microfone. Então eu estou gravando isso no dia seguinte, quando eu fui editar, que eu percebi. Então vamos continuar exatamente da parte que eu parei. Então, aqui eu tenho já a autenticação toda pronta. Então, para a gente testar, o que, que é o ideal fazer, né? Se eu vier aqui, ó, e clicar, por exemplo, em criar conta, ou entrar, ele sugere, né, você abrir uma URL de desenvolvimento, né? Porque não é dos mais recomendados. Aqui é para o teste, aqui não tem problema, né? Eu posso fazer o login, né? Clico aqui, eu dou o allow. Isso aqui é só para teste, né? Se você, quando você vai publicar, eu vou mostrar para você como fizer isso, não vai ter problema nenhum, né, na parte de produção. Então aqui ele já loga com a minha conta, né? Então ele já vejo aqui que está o usuário Caio. Até para vocês verificarem, tá? Se eu vier aqui na parte de autenticação, eu já vejo aqui exatamente os usuários que eu testei, tá? Então, até criei uma outra conta aqui. Então, posso testar aqui perfeitamente. Então, analisar aqui, vou pegar aquele mesmo arquivo, né, para fazer o contrato teste, para ele processar. Então, ele fez aqui, né? Então, o contrato teste, colocou os warnings, ó, multa e juros por atraso, a multa prevê uma multa, a cláusula prevê uma multa de 2% e juros, ele colocou um outro warning aqui, ó, multa de violação pode ser considerada excessiva e uma informação, né? A cláusula permite a rescisão por descumprimento, né? E se eu quisesse aqui, né, implementar a questão das correções, né? Então ficou aqui um design bem agradável, né? Eu gostei bastante, né? Eu acho que ficou bem interessante, né, para essa parte. E depois, lógico, eu poderia vir aqui na parte de ajustar mais, né, o upload, ajustar pequenos detalhes, né. Mas aí deu para vocês verem, né, aqui a ideia, eu quis trazer uma introdução básica ao Replit, para mostrar principalmente a parte de autenticação, vou mostrar também a parte de storage que eu falei, né, então onde ele cria também aqui na parte do banco de dados, simplesmente ele tem aqui ó, a parte de análise, contratos, sessões, ele criou toda a estrutura das tabelas para mim, tá? E é legal que o Replit ele divide tanto em a parte de desenvolvimento, que é isso que eu estou fazendo, com a parte de produção na hora que você publica, tá? E além disso, também tem aqui a questão, se eu quiser, do App Storage, né, que fica onde vão ficar os objetos armazenados, caso eu precise, na minha aplicação, tá? E como que eu faço, Caio, para publicar, né? Então, perfeito. Aí você pode ou clicar aqui no botão Publish ou vir aqui em Publishing, né? Então, no Publishing aqui que se você for usar o domínio que não seja do Replit, primeiro você precisa, né, publicar a aplicação. Então, aqui eu posso publicar essa aqui mesmo, como Contract Sensei KIA, né, esse nome que ele deu aqui. Eu clico em público, em publicar. Ele vai começar a fazer toda a publicação, e aí eu poderia também, né, depois colocar o meu domínio próprio, né? Então aí basicamente você vai adicionar algumas entradas de DNS, tá? Aí no seu provedor de domínios, e aqui ele mostra exatamente o passo a passo, né? Onde ele vai construindo, ele vai criar um bundle, né? Ou seja, o bundle é a forma aqui, como se fosse um pacote da sua aplicação, né? Para publicar, e aí você vai fazer toda a promoção se quiser, tá? O que é interessante aqui, deixa eu abrir de novo, acho que é na aba da publicação, só para mostrar para vocês, né? É que ele está publicando agora, não vou conseguir mostrar. Mas lá tem a opção que eu posso mostrar a parte de se eu quero usar banco de dados separados, quero usar o mesmo banco de dados. É recomendado, né? Você ter banco de dados separados para desenvolvimento e produção, exatamente para se você precisar fazer qualquer alteração ou qualquer melhoria da sua aplicação, você ter esses bancos de dados separados e não afetar nada os possíveis clientes, os possíveis usuários da sua aplicação em produção, né? Aí você pode pegar a parte de desenvolvimento, fazer teste, ver se está tudo bem, estando tudo certo, testes validados, você vai e promove aquela versão para produção. E aqui, ó, enquanto vocês veem, você vê que é interessante que ele já cria, né, um serviço de autoscale. Isso aqui eu vou mostrar que é bem interessante para vocês, né? Se não me engano, está aqui na parte de Manage,
Então você vem aqui, ó, Change Deployment Type, tá? Opa, peraí. É aqui, na verdade, ó. Autoscale. Autoscale é muito legal, que como eu falei, o Replit, ele entende se quanto mais demanda, né, a sua aplicação estiver necessitando, ele vai fazer o autoscale, ou seja, ele vai escalar, né, as necessidades computacionais de acordo com o que precisar. Então, se eu quiser, inclusive, aumentar aqui, ó, tá vendo? Eu posso pôr o número de máquinas, qual que é o poder, as características da máquina virtual que está rodando isso aqui, né? Então, é bem interessante isso, né? Você deixar em autoscale, né? Você pode até, quando for um MVP ou um protótipo, até diminuir um pouco, né? Porque, logicamente, isso aqui vai ter um custo, tá? Então, para diminuir um pouco esse custo e ele deixar ele no autoscale e vai escalando isso à maneira que a aplicação for demandando. Aqui eu posso ver também todos os logs, né? Você vê que ele dá alguns erros aqui, ele mesmo vai se entendendo para ver se teve algum problema e ele vai se ajustar na hora da publicação, tá legal? E olha que interessante aqui até, é lógico que a gente não quer que ocorra isso, mas é interessante que ó, deu um problema na hora que ele criou o bundle, ou seja, criou os arquivos, na hora que ele for o promover aqui, na verdade, é colocar em produção, tá? Então ele viu que tinha alguns erros e eu posso fazer até ele já sugere o debug com a gente, tá? Então ele faz aqui, ó, ele já entende as sugestões e ele vai agora trabalhar, ou a gente está trabalhando aqui para exatamente melhorar, né? Isso vai fazer parte, né? Vocês vão entender que quando vocês estão criando fazendo o vibe coding, né? De você vir aqui, colocar e dando comando da sua aplicação, você tenha o agente exatamente para ajudar nisso, né? Lógico, quanto mais conhecimento você tiver de código, entender, mais apropriado vai ser a forma que você conversa com a gente, até indicando para ele. Quanto mais você é assertivo e você já entende o erro que está acontecendo e passa isso para a informação para o agente resolver o problema, melhor e mais assertivo vai ser, tá? Mas nada impede de que você ir através de tentativa e erro, lógico, aqui você vai estar acabando queimando créditos, tá? Mas é bastante interessante essa forma de você ir aprendendo e cada vez mais vai melhorar, né, a sua forma de interagir, né? Como eu comentei, aqui foi só um exemplo, algo mais simples que eu trouxe para vocês, tá? Não criei um PRD, como eu falei, como eu sempre faço nas minhas aplicações, nas aplicações dos meus clientes, tá? Só para mostrar rapidamente aqui, voltando, né? Ele agora, quando ele coloca, eu vou conseguir ver, depois que tiver em produção, toda a parte de analytics, né? Quanto que ele está utilizando de recursos, lógico, ainda não subiu a aplicação. E como eu falei, eu posso adicionar, né, um domínio, né? Conectar o meu próprio domínio, né? Ou comprar um domínio diretamente aqui na ferramenta do Replit. Então aqui eu coloquei o Republish, tá? E vamos ver se agora o erro foi corrigido. Então aqui eu posso ver ou não os logs de tudo que está acontecendo. Então a gente já consegue identificar se ele conseguir resolver ou se está com algum problema. Aí perfeito, né? Vocês viram que ele já corrigiu o erro. Vamos testar aqui, ó. Vou só abrir a aplicação. Então, perfeito. Já estou com o meu site no ar em produção. Tá legal? Posso até entrar aqui, ó. Vamos ver. Provavelmente ele, como ele tem a base de dados diferente. Peraí, esse aqui, ó. Ele está com a base de dados, né? Ele já conecta perfeitamente, né? Então eu posso vir aqui, analisar. Vou rodar o mesmo contrato teste, só para a gente ver. Ele agora rodando não mais no ambiente de desenvolvimento, mas no ambiente de produção. E está aqui, né? Perfeito, minha aplicação rodando. Lógico, ainda foi só o início da aplicação, teria muitas coisas mais para fazer, mas a gente criou rapidamente o MVP para poder já começar a testar. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né? Como eu comentei, vale bastante a pena vocês conhecerem mais do Replit.
Então vou deixar nos links e um comentário aqui $10 de crédito se vocês escreverem aqui com esse link de afiliado, não tem custo nenhum para vocês. Então, se vocês ajudarem, fizerem isso, vocês ganham $10 e eu também ganho $10 de crédito para continuar criando as minhas aplicações e criar vídeos como este aqui para vocês, tá? Coloca aqui também nos comentários se vocês de repente querem um vídeo um pouco mais avançado para mostrar as funcionalidades mais avançadas do Replit. Como eu falei, eu toquei aqui só na ponta do iceberg. O Replit você consegue criar esses protótipos, MVPs, mas você consegue criar um ambiente produtivo, né, com muito mais funcionalidades, tá? Se vocês tiverem interesse, coloca nos comentários aqui e vejo vocês no próximo vídeo.